Para a gente entender a eletricidade dos materiais dielétricos, a gente deve falar dos momentos de dipolo de átomos e de moléculas, porque todas as substâncias são compostas a partir de átomos e moléculas. Estou falando do nosso mundo, claro. Vamos começar pelos átomos. É curioso porque você poderia pensar, por exemplo, num átomo de hidrogênio, você tem aqui uma carga elétrica menos E, que é a do elétron, e uma carga mais E, que é a carga do próton. E é uma carga muito pequena. A carga do elétron, vou deixar aqui anotado, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então você poderia pensar que o átomo de hidrogênio ele exibe um momento de dipolo. Não é verdade. Por quê? É claro que se o elétron estivesse sempre parado, isso seria verdadeiro. Haveria aqui um momento de dipolo, sim. Mas o elétron está sempre em movimento. De forma que, digamos assim, num determinado momento, ele está aqui, mas no outro momento ele pode estar no sentido oposto. De forma que agora o P estaria para cá. Ou seja, digamos, na média, o momento de dipolo de um elétron em movimento, né? Pense num movimento circular, por exemplo, na média, no tempo, por exemplo, o momento de dipolo do átomo de hidrogênio é igual a zero. E isso é sempre verdadeiro, mesmo quando a gente considera argumentos da mecânica quântica. Porque no caso da mecânica quântica, a gente está falando de orbitais. São regiões onde o elétron está preferencialmente. O fato é que o valor médio da posição do elétron, agora usando a mecânica quântica, é igual a zero. Portanto, o átomo de hidrogênio, ele não exibe momento de dipolo. Átomos, em geral, não exibem momentos de dipolo. Existe aqui um argumento relativamente simples, né? Você tem cargas num átomo distribuídas, digamos assim, vários elétrons, e aqui você tem o núcleo, de forma que você poderia perfeitamente argumentar que o centro das cargas negativas coincide com a posição do núcleo. Portanto, é como se nós tivéssemos uma carga positiva aqui e uma carga negativa que, em média, se situa exatamente no mesmo ponto. É uma imagem simples, é um argumento simples, porque isso aqui, a rigor, quem pode responder essas questões, de novo, é mecânica quântica, onde você vai obter que o valor médio, ou o valor esperado da posição dos elétrons é igual a zero. O que significa D igual a zero. Portanto, via de regra, átomos não exibem momento de dipolo elétrico permanentes. No entanto, pode acontecer. Quando você aplica a um átomo um campo elétrico agora externo, qual é a tendência agora? Se eu tenho esses vários elétrons ainda aqui orbitando em torno do núcleo, a tendência desses elétrons
é de serem atraídos pelo campo elétrico e ficarem numa distribuição que não é exatamente esta. Seria algo análogo a isto aqui. Eu tenho mais cargas elétricas nessa região aqui do que nessa outra região. Portanto, o centro das cargas elétricas negativas estão aqui, enquanto que o centro das cargas positivas está aqui. O núcleo está ligeiramente deslocado, porque ele é repelido, né, pelo campo elétrico. Vai nessa direção. Portanto, o que acontece quando um átomo está sob a ação de um campo externo é que ele adquire um momento de dipolo. E esse momento de dipolo, ele é proporcional ao campo elétrico. P é igual a alfa vezes E. É claro que se eu retirar o campo elétrico, E igual a zero, P volta a ser igual a zero. P é o momento de dipolo elétrico. Alfa é uma constante conhecida como polarizabilidade do átomo. Cada átomo tem um valor diferente para essa constante. Ela caracteriza os átomos. É uma característica dos átomos. Portanto, átomos, quando sob ação de um campo externo, podem, sim, adquirir um momento de dipolo. Isso a gente vai ver depois, quando estudarmos as propriedades dielétricas, né, dos materiais. Né. Mas o caso, a meu ver, mais interessante é o das moléculas. Moléculas, nós podemos classificá-las em dois grandes grupos. As moléculas polares. As moléculas polares exibem um momento de dipolo elétrico permanente. As moléculas apolares, não. Mas elas podem ser polarizadas mediante a aplicação de um campo elétrico externo. No entanto, nós vamos considerar agora o caso mais interessante das moléculas polares. Vamos considerar o caso mais interessante dentre todos envolvendo moléculas polares. Pasmem, é a água. H2O. Essa molécula é uma molécula polar. E isso pode parecer que não, mas se reflete no comportamento do corpo humano. Por exemplo, a membrana se forma, estou falando da membrana das células, se formam quando a gente leva em conta essa propriedade da água. Não é o caso de entrarmos aqui em detalhes, mas muitos processos na vida têm muito a ver com essa propriedade da água de ter um momento de dipolo permanente. Por exemplo, graças a essa propriedade, a água é um solúvel universal. Se a gente colocar sal na água, ela vai separar. Aliás, esse é o caso de todas as ligações iônicas. O sódio do cloro.
E veja só uma consequência disso. Vamos ver esse vídeo. Neste experimento usaremos água comum, açúcar, sal, um reservatório de vidro, uma lâmpada incandescente, fios de ligação e eletrodos de cobre amarrados em prendedores de roupas. Iniciamos o experimento ligando a lâmpada em série com os eletrodos, que são afixados no reservatório de vidro. Em seguida, colocamos água no reservatório, mas não notamos nenhuma mudança, pois, apesar de haver passagem de corrente elétrica através da água, ela não é suficiente para acender a lâmpada. Agora, se introduzirmos algumas pitadas de sal e misturarmos a água, percebemos que a lâmpada começa a se acender. Podemos notar também que quanto mais próximo um eletrodo estiver do outro, mais intensa será a luminosidade da lâmpada, pois menor será a resistência elétrica da solução. Se repetirmos o mesmo procedimento trocando o sal pelo açúcar, notamos que a lâmpada não se acende. Mesmo colocando mais açúcar na solução, não há alteração na condutividade elétrica. O sal, ao se dissolver na água, dissocia os átomos de sódio e cloro, fornecendo íons na solução aquosa. Como os íons possuem carga elétrica, são capazes de conduzir a eletricidade. O açúcar também dissolve na água, porém se mantém em moléculas, sem gerar íons em sua solução. Assim, as moléculas de açúcar dissolvidas na água se mantêm neutras e não condutoras de eletricidade como o sal. O fato é que o momento de dipolo da água faz toda a diferença para a vida. E é claro que faz também diferença em termos das propriedades da água. Já vimos aquele vídeo na qual um filete de água pode se desviar como consequência da existência do momento de dipolo permanente da água. É claro que para a gente entender que moléculas são polares e que moléculas são apolares, a gente deveria recorrer à mecânica quântica. Não tem um jeito fácil de prever isto. Mas é possível a gente colocar aqui algumas figuras, né, para tentar entender isto, né? Eu vou considerar, na verdade, o exemplo de duas moléculas. Uma delas é a molécula de CO2, de forma que no caso do CO2, eu tenho aqui um carbono e dois átomos de oxigênio. Mas eles estão alinhados. Então veja que a gente vai perceber que a existência de momentos de dipolo permanentes, em geral, está também associado à distribuição espacial dos átomos na molécula. Por exemplo, no caso da água, eles não estão alinhados, como no caso do CO2. Eu tenho aqui dois átomos de oxigênio, e como o oxigênio
tem uma grande afinidade eletrônica, é o segundo da tabela periódica com maior afinidade eletrônica, ele tende a atrair os elétrons. Então, tudo se passa como aqui nós tivéssemos 2 elétrons. Aqui também, esse outro com 2 elétrons. Restando ao carbono, que perdeu 2 elétrons, adquirir essencialmente ou se comportar como se ele tivesse aqui uma carga mais 4. Ora, o que nós temos aqui, então, já que eles estão a uma certa distância entre eles, na realidade, neste caso, nós temos aqui um momento de dipolo, aqui um outro momento de dipolo. Temos, portanto, para o CO2, nós temos 2 momentos de dipolo. No entanto, olha só que coisa curiosa, a soma dos momentos de dipolo é igual a 0. CO2 é uma molécula apolar. E nesse caso é fácil entender, né, em termos da afinidade eletrônica do oxigênio e também da distribuição espacial de cargas. A água, não. Esse ângulo aqui é de 104 graus. Essa distância é de 0,96 angstroms. Uma angstrom é igual a menos 10 metros. É uma distância realmente muito pequena. Agora, de novo, o oxigênio gosta de atrair elétrons. Tudo se passa como aqui nós tivéssemos uma carga de menos 2e. O melhor, seria melhor 2e. E é negativo, a rigor, a carga do elétron é negativa. De qualquer maneira, aqui nós temos uma carga de menos 2. Estou falando agora em termos da carga do elétron. Aqui, por outro lado, restou ao hidrogênio ficar praticamente sem o elétron, ficando com o próton. Então, aqui eu tenho uma carga positiva, outra carga positiva. Temos, portanto, aqui 2 momentos de dipolo. 2 momentos de dipolo. 2. E esse momento de dipolo, ele é muito pequeno na realidade. Por quê? Vamos lá. O momento de dipolo, eu estou falando primeiro desse, depois temos que fazer uma soma vetorial, né? Mas, de qualquer maneira, considerando só esse momento de dipolo, o que nós temos? Esse primeiro. P, estou falando deste primeiro, P1, em módulo, porque eu vou fazer a soma vetorial. Mas já se pode ver que a soma vetorial há de ser diferente de 0. Então, a molécula da água, H2O, é uma molécula que exibe um momento de dipolo permanente. E como eu disse antes, isso faz toda a diferença. Eu devo, em princípio, efetuar a soma sobre os 2 momentos de dipolo. Agora, veja-se que P1 é igual à carga elétrica, que eu vou apenas colocar em módulo aqui, né? Pronto. Em módulo, vezes
a distância. Ora, isto aqui é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, vezes 10 a menos 10 metros, de forma que no sistema internacional de medidas, o P, que é uma parte do momento de dipolo da água, estamos chamando de P1, ele é igual a 1,6 vezes 10 a menos 29 coulomb vezes metro. Veja que essa aqui não é uma unidade realmente muito adequada, o coulomb por metro. Em geral, se usa o debye. E nós vamos definir o debye como sendo igual a 3,3 vezes 10 a menos 29 coulomb vezes metro. É uma unidade mais adequada, né? Ora, nesta unidade aqui, se pode mostrar que o momento de dipolo da água é igual a 1,86 debyes. O fato é que a água exibe um momento de dipolo permanente, a molécula da água, H2O. E existem outras moléculas. Eu quis apenas explicar em poucas palavras, de uma maneira extremamente simples, porque isso aqui, quem explica melhor é mecânica quântica, né? Mas dá para usar argumentos relativamente simples, né, para explicar por que a água exibe um momento de dipolo. A distribuição espacial, né, não é um alinhamento, como no caso do CO2, que é uma molécula cuja soma dos momentos de dipolo elétrico é igual a zero. Então, nós temos moléculas polares e temos moléculas apolares. As moléculas polares, elas exibem, quando nós temos uma coleção delas, uma polarização. E sobre isso, então, nós vamos falar na próxima aula.